Olá pessoal, me chamo Márcia, certo? Sou aluna do curso Ciências Contábeis. Estou aqui para falar um pouco sobre a disciplina Orçamento Público, o assunto de licitações. A gente vai tratar sobre o pregão. O pregão é um tipo de licitação regido pela Lei 10.520 de 2002, porém ela é subsidiária à Lei de Licitações. Que o que quer dizer isso? Quer dizer que o pregão existe edital, porém o edital ele cobra coisas que são cobradas na lei da licitação. É uma melhoria, vamos dizer assim, da lei. O pregão, inicialmente, ele só existia na forma presencial, certo? Que era o decreto 3.555 de 2000, que era através de medida provisória, certo? Que era de uso exclusivo da União. Só que, posteriormente, ele passou por algumas medidas provisórias, a qual foi convertida em lei. Está aqui, 2002, a lei do pregão. Posteriormente, a gente teve também, surgiu a forma do pregão eletrônico, que foi através de um decreto, o qual essa é a forma hoje mais utilizada. Por quê? Só se existe o pregão presencial, caso não tenha como fazer de forma eletrônica, certo? O pregão em si, ele tem um objetivo de contratações de bens e serviços comuns, que é em favor da administração pública. Como assim? Material de expediente, material hospitalar, serviços de conservações de limpeza, certo? E a lei do pregão, ele abrange nacionalmente. Mas o que acontece? O decreto do pregão, quem cria é o governador, o responsável pelo Estado. No caso, cada Estado que lança seu pregão, ele pode delimitar através desse decreto como será, o que será cobrado, porém que respeite o que é exigido na lei de licitações com a lei de pregões. Vou falar um pouco sobre o procedimento do pregão, certo? O procedimento do pregão ele existe em duas fases, a fase preparatória e a fase externa. A fase preparatória, de acordo com a lei 10.520 do artigo 3º, ela diz que deve existir a abertura do procedimento administrativo, deve existir a elaboração do edital e a designação do pregoeiro, que é a pessoa responsável pelo processo, certo? Já a fase externa, ela consiste em quê? No aviso da licitação, na apresentação de propostas, nas fases de licitações, na habilitação, na adjunção e na homologação. O que acontece? Entre as duas leis, a Lei 10.520 e a Lei 8.626, que é a Lei de Licitações, elas existem algumas diferenças bem visíveis, que é o quê? A existência de uma fase adicional e a inversão das fases, que é a fase de habilitação e classificação e homologação e adjunção. Elas têm essa diferença. E outro ponto importante é na questão da elaboração do edital. É necessário sempre seguir o quê? Justificar sempre a necessidade, definir bem o objetivo da licitação, no caso do pregão, e justificar as definições, certo? Tem que estar detalhadamente no edital. E é verdade, ao procedimento do pregão, a garantia do serviço, a aquisição e pagamento de taxas e ambientes. Olá pessoal, me chamo Natália, vou estar dando continuidade ao nosso trabalho de orçamento público e finanças, dando continuidade ao assunto pregão, tá? Vou falar um pouquinho sobre o pregoeiro. Nós podemos observar que existe a diferença da lei do pregão e a lei da licitação, que é a 8.666 e a do pregão 105.20 de 2002, tá? Outra importante diferença do pregão é que o procedimento, eles são conduzidos não por uma comissão, mas por um único servidor. Nós colocamos aqui uma diferença para que vocês possam entender. Aqui nós temos a modalidade da Lei 866, tá? No qual é a comissão de licitação, e a regra são 3 membros, sendo 2 pertencentes ao quadro permanente. E aqui nós temos a do pregão, no qual tem o pregoeiro e a sua equipe de apoio, ou seja, não vai ser uma comissão de licitação, e sim uma equipe de apoio. Nós vamos ter o pregoeiro, que ele pode ou não pertencer ao quadro permanente
sua equipe de apoio, em sua maioria integrada por servidores ocupantes de efetivo ou emprego preferencialmente pertencentes ao quadro permanente licitante. Não existe rodízio, certo? Nós sabemos que o pregoeiro ele é responsável por receber propostas e lances, ele também analisa sua aceitabilidade, ele realiza a classificação proposta, certo? Propostas no caso, e os lances também. Ele conduz a etapa de habilitação e ele promove a adjudicação do objetivo. Ou seja, é como se aqui nós podemos dizer que são os passos. Ele recebe, analisa, realiza, conduz e promove. Dando continuidade ao nosso trabalho do pregão, eu vou falar um pouquinho sobre a publicidade e o instrumento convocatório. Uma vez autuado o processo administrativo elaborado e aprovado, o edital ele é designado ao pregoeiro. Então, ele vai ser publicado, tá? De acordo com o artigo 4º, inciso 2º, o aviso de licitação do pregão, ele tem uma antecedência mínima de 8 dias úteis. O conteúdo é a definição do objetivo e a indicação do local, dia e horário em que poderá ser lida ou obtida a entrega do edital. A publicação do aviso do pregão, ele é obrigatório, no caso, em 8 dias úteis. Facultativo, tá? No caso de obrigatório, ele tem que ser no Diário Oficial. Se não existir o Diário Oficial, ele pode ser no Jornal de Circulação. No caso aqui, na nossa cidade de Mossoró, é o JON, que é o Jornal Oficial de Mossoró. E o facultativo, ele são os meios eletrônicos. No caso, o Grande Vulto, o Jornal de Grande Circulação. Olá pessoal, eu vou dar continuidade ao assunto da Lei do Pregão e falar um pouco sobre classificação e julgamento das propostas e lance, no qual tem dia, hora e local designados, e é realizada na sessão pública para o recebimento das propostas. Nesse dia, após os procedimentos iniciais de identificação, cada licitante entregará ao pregoeiro seu envelope fechado, contendo sua proposta de preço. Estes envelopes são abertos na sessão pública e de imediato inicia-se a verificação da conformidade das propostas com requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Além de ter levado consigo uma proposta por escrito, no curso da sessão alguns licitantes poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. É daqui que surge o nome desta modalidade de licitação. E se conclui que o pregão atende ao princípio da oralidade. No entanto, para estimular que as empresas já ofereçam preço reduzido desde a proposta inicial, a legislação estabelece que, como regra geral, somente estarão autorizadas a oferecer lances verbais aqueles licitantes cuja proposta de preço estiver na faixa de até 10% da proposta mais barata. Vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender melhor. Suponham que há 10 empresas participando do pregão e a menor proposta oferecida foi de 10 mil. Nesse caso, as empresas que apresentaram proposta escrita de até 11 mil, isto é, até 10% superior à melhor proposta, poderão oferecer lances. No entanto, aquelas que oferecerem propostas escritas superiores a 11 mil, como regra geral, estarão impossibilitadas de participar da fase de lance. Há, entretanto, uma exceção. Se não houver pelo menos 3 ofertas nessa faixa de 10%, nesse caso, os autores das melhores propostas, até no máximo 3, estarão autorizadas a oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Esta é uma medida para garantir que seja realizada a fase de lances e assim aumentar a competição no pregão. Ainda no nosso exemplo, suponha que a menor proposta oferecida é de 10 mil, mas todas as outras 9 propostas são superiores a 11 mil. Neste caso, as 3 empresas
com os melhores valores serão chamadas para oferecer lances verbais, sendo que as outras 7 estarão impedidas de participar da fase de lance. Após obtida a lista contendo a ordem de menor preço ofertado, o pregoeiro irá examinar a proposta do licitante, classificando em primeiro lugar, verificando, entre outros aspectos, se a proposta atende aos parâmetros mínimos exigidos, se o valor não extrapola o máximo aceitável pela administração, ou se os valores pode ser executado. Em qualquer deste caso, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta. Eu friso, pessoal, que o julgamento da proposta em um pregão somente poderá por base a critério do menor preço. Pessoal, vou falar sobre a fase de habilitação na Lei 10.520. Encerrada a etapa competitiva, com a ordenação e o exame da proposta do melhor classificado, o pregoeiro procederá à abertura do envelope que contém os documentos da habilitação do licitante que apresenta a melhor proposta. Daqui já podemos extrair outras 2 diferenças importantes com o rito aplicável às modalidades licitatórias da Lei 8.666. A primeira, a habilitação sucede à etapa de classificação. A segunda, a habilitação somente é realizada sobre o licitante classificado em primeiro lugar. Reparem que a realização da habilitação sobre o único licitante é também outra característica que confere a grande celeridade ao pregão. Quanto à etapa de habilitação da Lei 10.520, prevê que a habilitação faz-se com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. As fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e a classificação técnica e econômica financeira. Outra forma de acelerar a habilitação consiste na dispensa de apresentação dos documentos que já constem no cadastro de fornecedores da administração, o SICAF. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constam no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por estados, Distrito Federal e de municípios, assegurando os demais licitantes e que dá direito de acesso aos dados nele constantes. Caso o pregoeiro e a equipe de apoio fiquem convencidos de que o licitante classificado em primeiro lugar atende às exigências fixadas no edital, estará superada a etapa da habilitação e o licitante está declarado vencedor. Olá, boa tarde. Meu nome é Andressa Rafaela, faço parte do curso de Ciências Contábeis na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, tá? Eu vou falar para vocês um pouco sobre o procedimento do pregão. Isso é um trabalho avaliativo, valendo nota da disciplina Orçamentos e Finanças Públicas. O professor é mestre Felipe Silva, certo? O meu grupo é composto por Henrique Paiva Silva, Mércia Cristina, Natália Patrícia e Simão Pedro, certo? Vamos falar um pouco de licitação, certo? Quando a gente fala de licitação, as pessoas lembram logo da 866/1993. Só que surgiu uma lei, certo? Que foi a do pregão, que foi justamente a 10.520 de 2002, que o objetivo dela é bens e serviços comuns,